Olá pessoal, meu nome é Lucas Nóbrega, estamos aqui produzindo mais um vídeo para a nossa série Energize Seu Bolso. Esse é um videocast especial, a gente está aqui com o nosso diretor de investimentos e financeiro Wellington e com o nosso gerente de investimentos Fabiano. O tema do vídeo de hoje é sobre perfis de investimento. Uma novidade que a EnergisaPrev está trazendo para vocês, nossos clientes, para poder escolher o melhor perfil que se adequa ao seu momento de vida. A gente vai fazer aqui um tiratema, esclarecer algumas dúvidas, falar algumas coisas sobre perfis e espero ajudar você a tomar a melhor decisão. Vou começar aqui contigo, Wellington. Wellington, o que são os perfis de investimento? Olá, Lucas. Olá a todos. Bom dia a todos. Perfil de investimento, para falar melhor do perfil, que é um tema novo para os nossos clientes, eu vou dar um contexto do que a gente faz hoje na carteira de investimento. Então, hoje o plano Energisa, que é o plano que a gente vai oferecer os perfis, ele tem uma carteira única, né? O que a gente vai oferecer para os clientes? A opção dele é investir seu dinheiro de forma diferente do que a gente tem hoje na carteira de investimento. Então, nada mais é do que dar a opção para o cliente dele dar um mandato para a gente investir o dinheiro, só que de forma diferente. A gente vai falar um pouquinho mais de como que vai funcionar esses perfis, mas de forma geral a gente vai dar a opção para ele escolher uma carteira diferente da que a gente tem hoje. Beleza, até entrando nisso, E aí eu vou te perguntar, Fabiano, quais são os tipos de perfil que a EnergisaPrev vai oferecer então para os nossos clientes? Legal, Lucas. Primeiramente, bom dia a todos. Bom, inicialmente nós vamos ofertar dois perfis, um conservador e um moderado, para a gente fazer esse primeiro período de testes. Então serão dois perfis por enquanto. Beleza, obrigado, Fabiano. Wellington, o que o cliente deve levar em consideração na hora de escolher um perfil de investimento? Como o nome diz, perfil, né? Cada cliente tem um perfil, um horizonte de investimento, um tempo e uma tolerância a risco, né? Então, o perfil, o que ele deve levar em consideração? Eu aguento um pouco mais de volatilidade, que a gente chama no mercado, que é aquela oscilação da cota. Eu não aguento, eu tenho um horizonte de investimento mais longo, eu já estou aposentado, ou eu estou mais novo e quero ter uma rentabilidade maior. Então, o que ele deve levar em consideração são essas coisas. Por exemplo, quem está formando a reserva, tem 30 anos, a maior massa do plano Energisa está entre ali até os 40 anos, ele tem um horizonte de investimento diferente daquele que está aposentado, né? Então, cada cliente tem uma tolerância a risco diferente. Então, ele deve levar em consideração isso. Nós temos aposentados que pedem perfis de investimento e pedem mais risco. E temos pessoas mais jovens que querem perfil mais conservador. Então, o que ele deve levar em consideração é a tolerância que ele tem a risco. E quando eu falo de risco, não é risco de perder dinheiro, mas é de oscilação ali da cota do dia a dia, como a gente vem vendo aqui no Plano Energisa no início do ano, que começou a ter uma rentabilidade diferente, e agora a gente está entregando uma rentabilidade melhor. Então, essas variações que a gente está falando de risco. Perfeito. Obrigado, Wellington. Fabiano, qual a metodologia adotada pela EnergisaPrev para criar esses perfis de investimento? Legal, Lucas, vamos lá. Nós vamos adotar uma metodologia que a gente chama de variação de volatilidade, como o Wellington colocou. O que é a volatilidade? A volatilidade é justamente a variação do preço dos ativos, ou da nossa cota, né? Ou da rentabilidade, no fim das contas, né? Então, quanto mais volátil for, mais arriscado é o perfil. Então, vamos lá. Para o perfil conservador, espera-se uma volatilidade menor, é o que nós vamos fazer de metodologia. Para o perfil moderado, a gente vai colocar uma carteira um pouco mais arriscada. Isso vai definir ali o percentual que a gente vai colocar em cada classe de ativos. Perfeito. E aí, entrando já nos ativos em si, tem diferença nos ativos do perfil moderado para o perfil conservador? Quais são esses ativos que a EnergisaPrev vai investir em cada um desses perfis? Legal.
quando a gente olha lá no site, a gente vai ver as classes de ativos em que a gente pode investir, divididas lá em renda fixa, renda variável, estruturados, exterior. Lá no site tem isso muito bem definido. Então, essas são as classes de ativos. E cada perfil, de acordo com a volatilidade, vai ter mais ou menos dessas classes de ativos. Então, o que vai variar, no fim das contas ali, é a proporção de ativos de cada perfil. Entendi. Você acha que ficou claro? Não sei se deu para entender bem. Não, deu sim. Então, o que você está me dizendo é que um perfil que tem, por exemplo, o moderado vai ter um pouco mais de ativo de risco que o perfil conservador, mas eles vão investir nos mesmos ativos, só que em quantidades diferentes. Perfeito, exatamente isso. Então, como a gente busca os melhores ativos ali para todos os perfis ou todos os planos, a gente não faz essa distinção de plano, o que vai mudar é justamente como você colocou, é o percentual em cada classe. Entendi. E aí, entrando um pouco mais nisso, Wellington, quais serão as principais características desse perfil conservador? Como o Fabiano colocou, todos os perfis vão acertar várias classes de ativos. E o conservador, ele vai ter uma carteira menos volátil, vamos dizer assim, com menos oscilação da cota. Então, a característica do conservador, assim, principalmente ativo de renda fixa, que eu vou citar uma classe, por exemplo, Selic, que é uma classe que não tem muita volatilidade. Então, esse perfil deve ter um pouco mais na carteira de ativos que tem menos volatilidade. Selic, um crédito privado mais curto, até um tesouro IPCA, só que mais curto, né? Do que hoje, do que o perfil moderado, por exemplo. Então, a característica dele é acessar ativos que vai gerar menos oscilação na cota do plano, para o participante não sentir muito ali. E como eu falei anteriormente, ele é um perfil que a gente acredita que é mais adequado para quem já está recebendo renda, o aposentado, já formou sua reserva, e ali ele está querendo uma estabilidade na cota do plano dele. Perfeito. E falando um pouco nesse mesmo mérito, só que para o perfil moderado, o que levaria, por exemplo, a carteira do moderado? Quais seriam as principais características dessa carteira do perfil moderado? Diferente do conservador, o moderado ele vai acessar ativos mais longos, né? Quando a gente fala mais longos, hoje no Tesouro a gente acessa ativos até 2060. Esses ativos ele tem uma taxa de retorno maior do que os mais curtos geralmente, né? E aí, por ser mais longo, ele acaba trazendo a oscilação da cota que a gente chama de volatilidade. Então o plano vai acessar mais bolsa, vai acessar mais crédito estruturado, FIP, por exemplo, que é uma classe de ativo que tem um retorno maior do que as demais. Ele vai ser composto praticamente de ativos com horizonte de investimento mais longo, tá? Que tende a gerar um retorno maior no longo prazo. Perfeito. E esse, como a gente falou do aposentado, esse é uma carteira para quem está ali formando reserva, que quer ter um retorno maior lá no futuro, que tem uma reserva maior. Tá? Então seria para uma pessoa que está um pouquinho mais distante da aposentadoria. A gente imagina que sim. Mas, como eu falei lá no início, né, cada um tem uma tolerância a risco, né? Tem gente jovem que tem uma estabilidade na cota, não está preocupado com a formação de reserva por retorno dos investimentos. E como tem aposentado que é mais arrojada, né? Então, mas no geral a gente imagina isso. Eu vou tentar resumir aqui um pouco a nossa conversa até agora, mas eu vejo aí duas características importantes para tomar a decisão. Idade, ou seja, se você está próximo ou não da aposentadoria, eu não vou dizer bem idade, mas também a aversão a risco da pessoa, né? Se ela é mais conservadora, se ela não gosta de ver a cota ali oscilando, ou se ela tolera um pouco mais isso. Seria isso, Fabiano e Wellington? Exatamente isso, Lucas. Eu acho que, como o Wellington colocou muito bem, cada um tem um perfil, tem o seu horizonte de aposentadoria, de investimento, sua tolerância a risco, suas características pessoais, quanto ela está colocando na aposentadoria de acordo com o seu orçamento. Nosso plano é muito flexível nesse ponto, a gente pode mudar isso ao longo do tempo. Então, não é à toa que chama perfil. Então, cada um tem o seu e vai poder escolher de forma individual e muito bem a sua tolerância a risco e como nós vamos gerir esse investimento.
Perfeito. Entrando um pouquinho aí nas características, né, dos dois perfis, vai ser um perfil com investimento diverso, diversificação é importante para os perfis de investimento. Aí, Fabiano, você poderia falar um pouquinho sobre isso aí para os nossos clientes? Claro, sem dúvida. Diversificação é o que vai, na teoria econômica, no planejamento do investimento, na alocação como a gente faz, é o que vai distribuir o risco. Então, o que vai minimizar também o risco. Então imagine, por exemplo, que eu coloque, aquela máxima, né? Não coloque todos os ovos numa cesta só. Então isso vale no nosso fundo de pensão aqui, no investimento de longo prazo. Então a gente não coloca todos os ativos em um único investimento ou única classe, porque isso aumenta o risco. Então não é o que a gente quer justamente pulverizar esse risco. Então, a diversificação é importante nesse sentido. E como a gente colocou, cada perfil vai ter um nível de diversificação por percentual de alocação. É assim que nós vamos fazer o perfil de investimento aqui na Energisa Prev. Beleza. Bom, o Fabiano comentou um pouquinho, Wellington, eu queria ouvir de ti, né, como a tolerância de risco afeta a escolha do perfil de investimentos. Como a gente falou anteriormente, cada participante, cliente nosso, tem uma tolerância a risco, né? E como que isso afeta, né? A gente vê que nos perfis de investimento no geral, as pessoas acabam tomando decisão em alguns momentos até de forma equivocada, né? Por exemplo, perfil mais agressivo ou moderado, que tem mais bolsa, geralmente as pessoas querem ir para aquele perfil no momento que esse perfil está rendendo muito porque tem uma classe de ativo maior. E o inverso é o contrário, por exemplo, conservador. Às vezes ele quer mudar para o conservador porque ali ele está perdendo um pouco mais de recurso naquele momento. Então, é importante, e a gente vai dar opção para o participante, para o nosso cliente, através de um questionário, para ele fazer ali esse questionário vai fazer uma análise do perfil dele e a tolerância que ele tem a risco, justamente para ele ajudar ele a tomar uma decisão melhor e escolher o perfil dele. Então a tolerância a risco é muito nesse sentido, e a gente vai ajudar o cliente a tomar essa decisão através de um questionário que a gente chama de suitability. Perfeito. Eu tô gostando muito da fala de vocês dois, que tá trazendo pra gente, né, a percepção que o perfil, ele depende mais de uma escolha, vamos dizer assim, de uma característica pessoal, de um tempo que falta para aposentadoria, né, de uma necessidade maior de estabilidade do que propriamente da economia. Mas a gente não vai fugir dessa seara, Fabiano, e eu vou te perguntar, né, como os eventos econômicos podem influenciar a escolha de um perfil de investimentos? Olha, Lucas, o evento econômico em si, ele não deve influenciar a sua escolha. Então, imagina que você está fazendo uma escolha de longo prazo. E os eventos econômicos acontecem, como a gente traz aqui no nosso podcast, aqui mensalmente pode variar, acontecer diversas coisas que podem trazer uma certa volatilidade, como a gente já colocou, influenciar no valor dos ativos. Então, eu acho que o público tem que ter em mente de que o evento econômico em si, ele acontece, o perfil vai estar preparado para cada evento econômico, ou seja, o conservador, a gente espera que os eventos econômicos façam flutuar menos a cota, enquanto no moderado, os eventos econômicos podem flutuar um pouco mais a cota. Mas não deve ser, de maneira geral, um decisivo para você tomar a decisão. Então, pensa lá na frente, tá? Os eventos econômicos vão acontecer ao longo dos meses, dos anos, e a gente está sempre preparado com a carteira de acordo com o perfil para que ela seja conservadora, seja moderada. Então, assim, os eventos econômicos, de maneira geral, não é uma boa influenciar o perfil. Entendi. E aí acho que arremata, né? Tem muito a ver com o que eu vou te perguntar agora, Wellington, né? O risco da pessoa escolher, né, o perfil inadequado, né, vis-à-vis a vantagem de você escolher um perfil mais adequado para você. Acho que isso tem muito a ver com o que você falou, né, Fabiano? Exato. De um momento econômico, sacudiu aqui um pouco mais a cota, eu saí correndo daquele perfil. Isso queria dizer que o perfil é inadequado. Você pode falar um pouquinho disso pra gente, Wellington? Claro. É por isso que a gente vai a gente vai ter um questionário, né,
para conhecer melhor o nosso cliente e ele também se conhecer, né? Cada um tem uma tolerância a risco. Então, a partir desse questionário, a gente quer ajudar e é obrigação nossa, né, de ter esse questionário para a pessoa se conhecer como investidor, né? E ali vai ter a tolerância a risco dele nesse questionário. No final vai aparecer, olha, você é um cliente que é menos tolerante a risco como o outro. Por que eu estou falando isso? Porque a decisão de investir de forma errada, isso pode afetar na formação de reserva lá no futuro. A gente, nessa rodada que a gente está do Conexão Energisa, a gente viu potencial cliente que não quer entrar na carteira porque quer liquidez. Um perfil com mais liquidez seria o conservador, mas a pessoa é bastante jovem. Assim como a gente viu aposentado pedindo para a gente colocar mais risco na carteira do Plano Energisa. Então, cada um tem uma tolerância a risco. Mas o importante é que todos conheçam a sua tolerância a risco para tomar a melhor decisão na hora de escolher os perfis de investimento que a gente vai oferecer no Plano Energisa. Tá? Perfeito. E aí, falando do operacional em si, Fabiano, como é que o cliente vai poder escolher esse perfil de investimento, né? Como é que vai se dar essa escolha? Excelente. Como o Elton já colocou, o participante, o cliente vai preencher um questionário que a gente chama de Suitability, ou análise de perfil de investimento, tem o mesmo nome. Suitability é meio complicado para o pessoal entender, mas é análise de perfil de investimento, são poucas perguntas, tá? Existe toda uma teoria por trás, uma pontuação, como é que essas perguntas são feitas, e dado esse questionário, responde o questionário de forma online mesmo, na área logada, ou a gente está trabalhando nesse modelo pelo site. Então o participante preenche e ele já vai dar um perfil, a pontuação já vai dizer se ele é conservador ou se ele é moderado, nesse caso, né? Feito isso, registra-se ali a opção, tem um termo de opção também que ele vai assinar digitalmente, que ele concorda com o texto ali do questionário, de fato ele é conservador, e isso segue para a parte interna, a gente faz todo o trâmite internamente. Beleza. E qual será o período de escolha do perfil agora nesse primeiro momento, quando a Energisa prévio lançar? Legal. Bom, como essa é a primeira fase, nós vamos começar a ofertar já a partir de novembro, vai até meados de dezembro o período de opção. A gente encerra o período de opção e aí a gente faz todo o trâmite interno para começar a virar as cotas, ou seja, para definir as carteiras e colocar o dinheiro de cada um em cada carteira a partir de janeiro. Então, é no final do ano, passando a valer a partir do início do ano que vem. Do ano que vem, perfeito. Beleza. E Wellington, se o cliente ele não entrar no questionário, não fizer esse suitability, né, que é o termo que é o termo correto, mas a gente está falando de perfil de risco, análise de perfil. Análise de perfil, né? O que acontece com ele, né? Se ele não fizer nada, ficar lá quietinho, não fizer alteração nenhuma no site, o que vai acontecer com esse cliente? Boa pergunta. O regulamento do perfil, né, que esse regulamento é aprovado no Conselho Deliberativo, ele prevê que quem não fizer a opção, ele vai ficar no perfil moderado, que é o perfil padrão hoje da carteira do Plano Energisa. Tá? Então a gente está falando o seguinte, o Plano Energisa hoje tem uma carteira de investimento, essa carteira de investimento lá em janeiro, como o Fabiano colocou, possivelmente a gente vai dividir em duas carteiras, uma carteira com perfil conservador e uma moderado. A carteira default, que é a que vai ser a do moderado, que é a carteira padrão que a gente carrega. Então, quem não tomar a decisão, ou deixar para tomar depois também, até para entender mais um pouco sobre o perfil de investimento, vai ficar na carteira atual que o Plano Energisa vem carregando durante esses anos, tá? E me fala aqui uma coisa, ele né, acabou não optando, vamos pegar o caso desse cliente, né, ele acabou não optando, ele ficou no perfil moderado, ele vai ficar para sempre ou a gente vai abrir outras janelas para ele escolher? Excelente pergunta. A gente vai abrir de 6 em 6 meses, a gente vai dar opção, a gente vai fazer campanha, né, como essa que a gente está iniciando agora com esse primeiro vídeo. Então,
semestralmente, a gente vai dar opção para os clientes mudar de perfil de investimento. Então, vai ter outras chances de mudar. Tá? Perfeito. E todos os clientes vão poder optar, ou é só para alguma classe, é só para ativo, né? Só para o colaborador que está lá no Grupo Energisa, é só para aposentado? Quem é que pode fazer essa opção, Wellington? Todos os clientes, ativos, assistidos, quem está ali em BPD, que a gente chama benefício proporcional diferido, que deixou a reserva com a gente, rendendo ali reserva. Para quem está contribuindo com a parte dele da patrocinadora, que é o autopatrocinado. Então, todos os nossos clientes terão a oportunidade de mudar de perfil de investimento semestralmente. Obrigado, Wellington. Fabiano, um cliente acabou de entrar no Grupo Energisa, né? Ele fez lá a adesão, ele já vai poder escolher, né, o perfil de investimento que ele está. E uma outra dúvida, né? Aquele cliente que está na ativa e acabou de sair, né? Ficou ali na condição de assistido, ele vai poder optar pelo perfil? Me fala aí a diferença entre um e outro e fala um pouquinho aí para os nossos participantes. Excelente pergunta, Lucas. Bom, vamos lá. Nesse primeiro momento, a gente vai ofertar para todo mundo, que é a implantação do perfil. No momento que o participante está entrando no plano, na adesão, sim, ele vai poder escolher que perfil que ele quer entrar. Preenche todos os formulários, o Itability, enfim, tudo certinho. O assistido, por enquanto, não. O que acontece? O assistido vai poder fazer opção nas janelas de mudança de perfil, que é a cada 6 meses. Tá? Então, nesse primeiro momento, e depois a cada 6 meses, quando a gente abrir a janela. Perfeito. Obrigado, Fabiano. E aí, onde o cliente vai poder acessar informação sobre o perfil de investimento, a composição, as características da carteira, e onde vai estar disponível para fazer essa opção, Fabiano? Legal. Todas as informações estarão no site. A nossa área de comunicação está produzindo também uma cartilha, além dos nossos podcasts que a gente vai fazer, mais algumas gravações, enfim, toda essa parte de educação do perfil. Mas tudo vai estar disponível no site. Inclusive, os formulários de adesão também estarão todos disponíveis no site. Vai ser tudo feito, tudo online. Perfeito, obrigado. Bom, a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Acho que a gente conseguiu esclarecer aí várias dúvidas sobre os perfis de investimento. Eu queria ouvir algumas considerações tuas, Wellington, né, de por que é importante para a Energisa Prev, né, oferecer o perfil de investimento, né, e dar uma mensagem para os nossos clientes, você como nosso diretor responsável pela área financeira e de investimentos. Legal, Lucas. Falando um pouco da importância, né, a gente vem tendo durante algum tempo a solicitação dos nossos clientes: olha, eu gostaria de uma carteira mais conservadora, eu gostaria de uma carteira com mais risco. Então, a implantação, a opção dos perfis de investimento vem dessa solicitação dos nossos clientes. E é importante, principalmente para a gente dar opção ali, por exemplo, para o aposentado hoje que não tem o perfil conservador, né, que quer tá recebendo benefício, que não quer uma cota oscilando tanto, assim como pro ativo ter essa opção de ter um retorno maior, de formar uma reserva maior. Então, a criação dos perfis aqui na fundação vem aí de um pedido dos participantes e de uma visão nossa que seria o ideal ali para o Plano Energisa, tá? No mais, queria agradecer a todos, né, por estar com a gente nesse primeiro vídeo. A gente vai ficar à disposição, né, a gente vai ter um período de educação, porque perfil de investimento não é uma coisa tão trivial assim. Então a gente vai dar educação financeira em relação aos perfis. Os perfis de investimento, ele faz parte ali das políticas de investimento, é um documento que é aprovado no Conselho Deliberativo. Esse documento também vai estar disponível no site ali até o final do ano. A gente vai disponibilizar ali, vai ter todas as regras, carteira, o que a gente vai acessar em cada perfil de investimento, fala acessar em termos de carteira de investimento. Então era um pouco disso, e no mais agradecer a todos. Obrigado, Wellington. Fabiano, e tuas considerações aí sobre o nosso programa de perfil de investimentos? Legal, Lucas, obrigado pela oportunidade. Bom, eu acho que é um momento único e
o fundamental aqui na Energisa Prev é o que há de moderno, a escolha de perfil de investimento, quando a gente fala de plano de previdência. Vai demandar um certo conhecimento por parte dos participantes, é o que a gente está fazendo, um pouco mais de educação financeira. É bom o participante estar um pouco mais inteirado de tudo que acontece na Fundação, os nossos podcasts de resultado, se inteirar dos assuntos que estão disponíveis no site, entender muito bem como funciona o perfil de investimento, as carteiras, a questão de volatilidade, vai estar tudo disponível no site. Muita informação vai chegar por meio do WhatsApp, a gente não vai deixar ninguém com dúvida. Acho que a ideia é essa, esse primeiro bate-papo é para começar o assunto, né? Vamos começar a despertar o assunto em todo mundo, e com certeza a nossa área de atendimento vai estar super preparada para tirar todas as dúvidas do pessoal. Perfeito. Eu queria agradecer muito a vocês dois, né, aqui pelo bate-papo. Queria agradecer a você, nosso cliente, né? Convido vocês a se inscreverem aqui no canal, se vocês não são inscritos, a compartilharem esse vídeo com os colegas, né? É um momento importante para a Fundação, abrir a escolha de perfil de investimento. Gostei muito da fala do Wellington, né? Uma escolha que não depende, né, também do Fabiano, não depende do momento econômico, depende muito mais das tuas características, né? A gente vai falar muito sobre isso aqui no canal, vai falar muito sobre isso à medida que forem abrindo as janelas. A gente não quer que as pessoas escolham, né, baseado no retrovisor, né, sempre escolher olhando para trás, é escolher olhando para frente, prospectivamente, né, aquilo que vai trazer mais conforto para você enquanto indivíduo, para você como nosso cliente, né. Perfil não é para ficar trocando a cada 6 meses que vão ser nossas janelas, né, uma vez que você tem aquelas características, elas não mudam de 6 em 6 meses, né, então é para isso que a gente está fazendo esse primeiro vídeo, explicando as características, mas a gente sem dúvida vai trazer mais conteúdos aqui, né, no Energisa Prevcast, no nosso programa de educação financeira Energisa Seu Bolso. Então não deixe de compartilhar esse conteúdo, clicar aí no sininho, né, se inscrever nas nossas redes sociais. Queria agradecer a você aí pela atenção que você destinou aqui a gente. Um forte abraço e até a próxima.